Como tiraram a nossa consciência para seguir essa busca do dinheiro? São padrões inconscientes, mas seguimos, porque todos assistimos, todos fazendo, né? Sendo educado pela família, indo para a escola, depois indo buscar um trabalho. A universidade e o trabalho para os ricos e mal para o pobre, ele pode ou não estudar, eles precisavam de operários para fábricas, indústrias e para o comércio também, funcionários de empresas para o comércio. E por que essas pessoas precisariam ser educadas em universidades? Seria uma perca de tempo, já que a idade deles produtiva, a partir dos 18, 19 anos, já poderiam entrar no mercado de trabalho, são os pobres. Então eles precisam, há uma classe que precisa dos pobres e, obviamente, sustentam os ricos para controlar essa massa, uma maioria. As pessoas não percebem que isso é uma pirâmide, as pessoas esquecem que isso é uma pirâmide. O sistema financeiro funciona como uma pirâmide. Se houvesse igualdade, não haveria riqueza. Se houvesse igualdade, não haveriam operários em fábricas, porque se todos estivessem no mesmo nível, não haveria empregados domésticos, não haveriam jardineiros, não haveria serralheiro, não haveria carpinteiro, não haveria marceneiro, não haveriam essas profissões que são os artesãos. São pessoas que sabem fazer com as mãos e são os pobres. Veja que ironia, que paradoxo. Quer dizer, as pessoas que sabem fazer com as mãos os artesãos, elas não são os ricos. Os ricos não precisam saber fazer nada, não precisam saber trocar uma lâmpada, lavar um prato, porque eles compram tudo, aprenderam a comprar, já nasceram com babás, já nasceram com empregadas, já nasceram pedindo para que alguém faça alguma coisa por ele e geralmente é trocado por dinheiro. É tudo pago, é tudo por interesse. Então ninguém faz nada para o outro de graça, é sempre voltado por um interesse. E isso é um padrão também que foi criado. Perdemos a consciência a partir do dinheiro. O dinheiro faz com que sigamos todos esses padrões de diferença e de desigualdade. Quando haverá igualdade? É uma fantasia dizer que é igualdade. Porque qual é a igualdade? Um líder, absolutamente ele e sua família, absolutamente ricos, né? E todos iguais, pobres iguais. Ou um país, estou falando um exemplo de um país oriental. Lá no Oriente, geralmente os países são ditadores e funcionam com uma família que vem de longos anos mandando e com argumento que seja o petróleo, que também é um interesse financeiro, para haver uma igualdade entre os povos, não é? Não há aquele número de pessoas ricas, todos são dependentes do Estado, mas todos são explorados. A maioria desses países escondem o que fazem, não dão liberdade de imprensa, porque o mundo não pode saber, o mundo não pode ver, apesar de haver registros, apesar de haver denúncias, mas isso não é feito por ninguém. Ninguém tem iniciativa de tomar as decisões, de ir lá examinar, porque todos estão ocupados buscando o dinheiro. Cada um está preocupado consigo mesmo e com sua família. As pessoas que têm consciência chegam até a querer falar, vendo esses absurdos. Mas o que importa, o que eu vim falar aqui para vocês, é que todos esses padrões que nós seguimos, desde que nascemos, é um treino, uma hipnose que nós que nos colocaram na mente para que sigamos o padrão atrás do dinheiro. Mas observem que o mundo mudou e ninguém observa. Observem que o mundo está mudando e de uma forma muito rápida. Eles não precisam mais do ser humano. Eles não precisam mais do operário. Eles não precisam mais daquele funcionário de lojas. Não precisam mais de funcionários, porque as máquinas já substituíram o homem. Chegou ao nível da tecnologia, essa que vocês andam com, a maioria das pessoas andam com a mão na mão, que chamam de tecnologia, na verdade está dominando o mundo, está colocando ali um excesso de informações, criando ansiedade, criando ocupações, tudo voltado agora para dentro dele, os bancos, o comércio e tudo é possível ser feito e o dinheiro está indo para lá. O dinheiro está sendo atraído para lá.
o famoso Pix no Brasil, e já existe em outros países com outros nomes, só muda o nome, mas o objetivo é o mesmo, é uma moeda digital em que acaba a moeda local, em que acaba a moeda que circularia apenas para pobre. O pobre é que usa essa moeda. E quando essas comunidades, enquanto essas comunidades estão esquecidas, essas comunidades que no Brasil, por exemplo, existem milhares de milhões de pessoas, representam quase um quinto da população do próprio país, e essas comunidades estão lotadas de pessoas que não virão, não teriam a opção de ter um celular com potência para ganhar dinheiro, com tamanho suficiente, espaço suficiente para fazer negócios e para se comunicar, porque eles não teriam recursos para pagar uma conta, para manter um banco digital. Você tem que ter uma conta de celular, você tem que pagar mensalmente um plano de dados, você tem que entrar, ter aquele celular não para distração, fora o preparo emocional, o preparo técnico para operar num aplicativo que está sempre em constante mudança e manusear ele para fins de trabalho, para fins de estudo, porque existem ali várias distrações, vários hábitos, e um deles a rede social, mas não usam as ferramentas que são utilitárias, que deveriam ser utilitárias, terminam ficando em segundo plano. A desculpa para ter um celular é justamente essas ferramentas secundárias que poderiam ser úteis, porque existe o YouTube, canais de estudos, que as pessoas poderiam aprender assistindo, mas elas também entram ali e se distraem. Criam o hábito de estar trocando de imagem a cada poucos segundos, porque o número de aplicativos que criaram, novos, que é justamente estar passando vídeos rápidos, e essa mente cria esse hábito de assistir coisas rápidas. Então elas não conseguem se concentrar em assistir um vídeo, por exemplo, como esse, de 20 minutos, ou um vídeo mais longo, ou até mesmo de 5 minutos, seria uma forma de você aprender alguma coisa, porque você precisa assistir concentrado. E o celular, ele tem chamadas, ele tem pessoas ali interrompendo para que você seja chamado, e o hábito do imediatismo leva as pessoas a saírem daquele foco. Então, tudo isso eu estou explicando porque o mundo mudou. O mundo está mudando de forma muito rápida e está levando as pessoas a se autodestruírem. As pessoas não estão raciocinando, não estão pensando, porque elas estão preocupadas. O excesso de preocupação faz com que as pessoas se distraiam, distrações, né? E distrações também, não só preocupações. E para evitar a preocupação, porque a maioria delas são coisas que não são coisas que nós não controlamos, como por exemplo, acreditamos que o governo esteja fazendo, que seja papel das instituições, porque perdemos a autonomia. Não somos indivíduos, somos sujeitos. Como indivíduos não temos poder, acreditamos nisso, porque nossa autoestima foi rebaixada desde a infância. Então fomos criticados, fomos censurados das nossas vontades e tivemos que obedecer às normas e às vontades dos nossos pais, dos nossos mestres na escola, dos nossos patrões, e seguimos de quem nos manda, de quem nos fornece o dinheiro, somos obedientes a quem nos fornece o dinheiro. Fazemos tudo às cegas, porque não queremos nos ver desempregados, fora da fama, principalmente aqueles que têm o ego, não é? Foram os mestres, que foram os acadêmicos, eles estão ali para propagar essas mesmas teses, essas mesmas normas, porque eles são sustentados financeiramente por elas. Porque se não houvesse o sustento do dinheiro, se eles não recebessem recursos para isso, eles iam procurar outra coisa, porque é a prova de que aquilo que fazem não é o que é mais importante, mas o que der retorno ou o que der satisfazer o seu ego, né? O seu status. Então essas duas coisas, a fama e o dinheiro, são duas buscas que sustentam o que nós trabalhamos, o que nós fazemos. Como iremos trabalhar para o outro, como iremos investir para o outro,
se nós só buscamos o dinheiro. O outro é aquele que investimos, dizemos que estamos trabalhando para o outro, mas trabalhamos para aquele que pode pagar. Nos interessamos em quem pode pagar. Estão negociando o conhecimento, estão negociando o saber. Então o saber não chega para quem precisa, realmente precisa, que é a base, que são a maioria. E a maioria está sendo destruída à vista de todos, mas que as pessoas não observam, porque elas estão enxergando e olhando, buscando acima, acreditando na propaganda, acreditando na mídia, acreditando em quem faz sucesso, só seguem os que fazem sucesso, porque elas querem o mesmo sucesso. Então elas não olham para baixo, elas correm do que está embaixo e não percebem a destruição, não visitam as comunidades, não veem o que estão fazendo, destruindo, tirando o dinheiro físico para trazer o dinheiro digital, porque elas estão se dando bem por enquanto, o dinheiro digital. Esses poucos pertencentes que estão em cima da pirâmide estão se dando bem com a moeda digital, que é temporário, que é o grande golpe que acontecerá à humanidade, porque ninguém sabe, ninguém experimentou. A última vez que aconteceu o golpe foi em 1929, onde surgiu a Grande Depressão, quando o Estado e esse monopólio de quem está por trás quebrou a Bolsa de Valores, quebrou aonde os ricos estavam, o único local onde estavam depositando, porque depois da Primeira Guerra, tudo, a economia acabou, não existiam fábricas, não existiam comércio e a economia estava em caos. Então, depois da Primeira Guerra Mundial, com tudo deflagrado, quem tinha dinheiro estava apostando, ainda existiam os ricos que apostavam em bolsa de valores, que estavam se dando bem, apesar da miséria ser grande e da maioria estar sofrendo, mas esses ricos conseguiam se manter. Então, quando eles perderam, se viram perdendo tudo, houve a Grande Depressão. E agora estamos vivendo a mesma coisa sem perceber, porque a guerra não foi de armas, a guerra foi mental. Foram hipnoses através da televisão, através das mídias. Fique em casa, criamos o hábito de nos isolarmos. E isso aí, houve uma grande perca de empregos, houve uma grande mudança no mundo, onde tudo correu para a tecnologia. Que tecnologia que chamo? Para a Matrix, que eu chamo de Matrix, para a internet, onde as pessoas estão acreditando. Mas quem é qualificado para estar ali? Quem é que consegue hoje entrar ali, fazer vídeos, mudar o seu padrão, ter a coragem, mudar, ter o conhecimento, fazer o autoconhecimento, para buscar essa energia, para buscar conhecimento em um produto específico, que a luta sempre é essa, para buscar dinheiro para se manter. Então, não existe amor ao que faz, mas existe o amor ao que dá dinheiro. O que der dinheiro, ele vai se especializar e vai tentar fazer porque está dando dinheiro. Mesmo o desenvolvimento pessoal, as pessoas estão, por enquanto, tentando, buscando esse dinheiro, e se desenvolveram e querem passar isso para o outro, mas passam de forma desigual. Inconscientemente elas estão passando de forma desigual, só passam para quem pode pagar. E os que podem pagar são poucos em relação aos que realmente precisam. E mesmo esses que podem pagar, eles não conseguem, no tempo de hoje, com esse excesso de informações e de distrações e de preocupações, não conseguem absorver, não conseguem realmente aprender por falta de conseguir mudar hábitos, conseguir abrir uma agenda, um tempo para aprender. Porque aprender não é apenas ler a tese, não é apenas assistir um vídeo, é preciso praticar, é preciso criar uma rotina de 30 dias diária. Para isso eu fiz o método do milagre da manhã, que é a mudança. Isso aconteceu na minha vida para que eu ocupasse, descobrisse que eu usava de 4 a 6 horas, eu consegui desocupar 6 horas da minha vida com coisas que eu vivia de distrações, de ocupações voltadas ao dinheiro. Eu passei a mudar a minha vida quando eu passei a me desenvolver, me preocupar comigo, quando eu descobri quem eu sou, quando eu recebi um chamado, quando a minha consciência acordou, o meu eu verdadeiro acordou, e todos nós temos o seu eu verdadeiro.
é a sua força interior, que hoje pode ser uma centelha, mas se tornará uma chama quando você tiver uma consciência, quando for chamado, quando começar o treino. Então você saberá e descobrirá essa força para entender o que estou dizendo. Vocês estão entendendo, é claro, mas vocês podem não se achar capazes de chegar a esse nível. Podem não se achar capazes, porque estão culpando que outros não conseguirão, que uma base não conseguirá, quando na verdade todos conseguem. É somente esses que estão no topo, esses que sabem ensinar, esses que tiraram, que conseguem trazer a consciência a poucos que estão buscando também dinheiro, mas se eles tirarem essa hipnose, esse treino que eles leram e aprenderam através também de livros e seguem à risca a metodologia de aclamar, de declarar, fazer afirmações buscando o dinheiro e não o conhecimento. Eu mudei essa fórmula. Eu todos os dias faço afirmações e os mentores sabem o que é isso. Isso vem na religião, é chamado como oração. Na verdade, a oração é isso, a oratória, falar. Oratória, que na época antiga, na época há 3.000 anos atrás, ou há 2.000 anos atrás, e a maioria, antes de chegar às tecnologias de vídeo, de rádio até mesmo, então as pessoas tinham o hábito de orar, da oratória. E o que é oratória? É falar e repetir todos os dias o que quer na vida, o que você quer aprender. E isso é treino, isso é oração. Então, a partir da oratória, a partir do que você consegue falar, eu fui me desenvolvendo, eu fui fazendo, criando novos padrões, porque tudo é hipnotismo. Eu resolvi fazer os meus padrões, eu resolvi escrever o que eu sentia, eu resolvi colocar na minha mente o que eu queria alcançar. Na medida que eu descobri o propósito, que é o de todos, é o de aprender, fazer, experimentar, para contribuir em comunidade e, por que não, com o mundo, a partir desse momento, meu propósito único é esse, é aprender, fazer e experimentar. E aprendo todos os dias através desse método do livro que eu adquiri, do mentor, e ele será um dos primeiros a contribuir com todos, quando esse conhecimento chegar até ele, quando ele, que já tem acesso ao seu subconsciente, fizer mudar a fórmula, mudar a oratória, porque eu afirmava todos os dias, buscando o dinheiro, né? Então, estou tão feliz e grato agora, porque o dinheiro vem para mim através de múltiplas fontes em abundância. Eu mudei a frase, mudei o dinheiro por sabedoria, e passei a dizer todos os dias, mentalmente, falando em oratória também, estou tão feliz e grato agora, porque a sabedoria vem para mim através de múltiplas fontes em abundância. Estou tão feliz e grato agora, porque a sabedoria vem para mim através de múltiplas fontes em abundância. Quando eu mudei esse padrão, eu passei a ter conhecimento, passei a aprender, passei a acumular esse conhecimento, registrar todos os dias. E foram 3 anos fazendo isso. Foram 3 anos acumulando, para chegar a esse nível, para chegar a concluir um livro. Nunca imaginei ser um escritor, nunca me imaginei estar fazendo oratória, estar passando para as pessoas o conhecimento empírico, tudo que eu acumulei de verdadeiro conhecimento, que é o conhecimento somado ao conhecimento de outras pessoas experimentados, e eu aprendi a aprender e a absorver ouvindo essas pessoas. Então tudo isso são uma soma de conhecimentos que não existe ser humano no mundo que tenha feito isso, porque eu fiz isso em 3 anos. E tenho no livro, eu explico por que fui eu que fui responsável em vir fazer e trazer agora para vocês isso, a resgatar a consciência. Então, eu estou aqui, resgatando a consciência de todos vocês. Obrigado pela paciência.